liderança e engajamento. Pois, muito e bem. Aqui, Leonardo Gonçalves, mentor de produtividade, gestão de tempo, de investimentos e alguns outros assuntos aqui na Black Bankers, além de head de conteúdo. Vocês me veem bastante por aqui e hoje, nesse dia especial, feriado, não é? Eu vim trazer para vocês uma coisa pouco importante, né? Falar sobre liderança e engajamento. Liderança e engajamento. Afinal, o que é liderança, né? Para quem serve liderança? É somente para os líderes? Então, pô, Léo, não sou o gerente geral, então para mim não preciso de... Não é isso. Não é isso. Liderança e engajamento é um assunto que precisa a todo momento, para todo mundo. Para o funcionário, para o gestor, para o líder. Porque, veja bem, se você hoje é líder, é gerente geral, é regional, enfim, se você tem um cargo de liderança, ou até mesmo gerente ali de atendimento, né, que tem uma equipe, se você tem uma função de liderança, você diariamente se vê no papel de ser desafiado a engajar o seu time, né? Quando você se vê no papel, né, obrigatório ali você manter essas pessoas engajadas, animadas, motivadas, e quando a gente fala de pessoas, aí que o desafio fica 3, 4, 5 vezes maior, né? Porque uma coisa é você liderar a si próprio, que já é difícil, outra coisa é você liderar pessoas e o seu resultado depende diretamente dessas pessoas. Então esse é um ponto que a gente vai falar aqui sobre liderança para líderes. Que é uma liderança que eu sou, vou colocar aqui, obrigado, né, a ter essa liderança porque depende dos outros o meu resultado. Resultado depende do engajamento da minha equipe, tá? E o outro tipo de liderança que eu vou falar aqui para vocês é a liderança para não líderes. Não líderes, galera, entenda como não líderes oficial. O que é não líderes oficial? Bom, se eu sou o gerente geral, oficialmente o meu cargo é de liderança, beleza? Agora, se eu sou um cargo inicial, seja caixa, escriturário, enfim, qualquer um outro cargo que não é obrigado a liderar, eu preciso também de liderança 1. Aqui eu preciso de liderança com a minha função. Com minha função. Da minha função já sai as minhas atribuições, né? A minha rotina, o meu relacionamento. Ou seja, quando eu não sou líder aqui, obrigatoriamente, pelo meu cargo eu liderar pessoas, eu tenho que liderar primeiro a minha função. Da minha função vem as minhas atribuições, a minha rotina, ou seja, o que eu faço todos os dias, quais são as rotinas que vão levar para o meu próximo cargo, como é o meu relacionamento com a minha linha de liderança, né? Eu tive, 12 anos de mercado financeiro, né? E eu sempre tive muito bom, principalmente, relacionamento com a minha liderança. Eu nunca fui aquela pessoa que bati de frente com o meu líder, que contestava o meu líder. Eu nunca fui aquele tipo de pessoa que joguei contra meu líder. E toda vez que a gente escolhe, quando nós estamos em um cargo de não liderança, a gente escolhe contrapor a liderança, a gente arruma um desafio muito grande para a nossa carreira. Que é, na verdade, o resultado de muitas pessoas não crescer é esse. Né? Eu fico batendo de frente, aí eu não aceito, né, a minha rotina, aí eu não aceito a minha atribuição, tudo porque eu tenho problema com a liderança e problema com a minha função, ou seja, eu não lidero a minha função. E aqui eu vou colocar um outro ponto de liderança aqui, 2, e esse aqui praticamente serve para os dois, tá? Que é liderar a si próprio. Liderar a si próprio. O que é liderar a si próprio, Léo?
vamos lá. Liderar a si próprio, eu vou puxar aqui um ponto, que é você ter coerência, é você ter disciplina. O que é isso, Léo? Liderar a si próprio, coerência e disciplina. Disciplina não precisa falar, né? Na palavra disciplina vem do latim, né? A etimologia da palavra significa discípulo de si próprio. O que é um discípulo? De si próprio. Ou seja, eu consigo liderar as minhas ações, eu consigo fazer aquilo que eu preciso fazer, eu consigo executar. Isso daqui é liderar a si próprio. E a coerência, o que é? Se eu falo que eu faço, eu faço. Se eu falo que eu não faço, eu não faço. Aqui é falar e fazer. Falar e fazer. A disciplina é fazer o que tem que ser feito. Ou seja, quando eu venho para liderar a nós mesmos, a si próprio, coerência é falar e fazer e falar. É aquilo, viver aquilo que você prega e pregar aquilo que você vive. E a disciplina é fazer o que tem que ser feito quando tem que ser feito. Tem uma frase que o Testa disse quando eu era aluno, lá 4 anos atrás, que ficou na minha cabeça. E todo dia que eu estava mal ou menos assim, eu lembrava dessa frase, que é o seguinte: profissionais agem como devem e não como se sente. Bom, fiz um escopo aqui do que a gente vai falar um pouco, né? Aqui é só apresentação, tá, galera? Aqui é só apresentação, a gente vai falar ainda dos efeitos de cada um aqui, mas vou falar para vocês também sobre os 4 estilos de liderança, porque aqui eu vou pro papo de liderança para líderes, que traz resultado, que depende do engajamento da equipe. E eu vou falar agora dos 4 estilos de liderança, principalmente direcionado para líderes. Então vamos lá, deixa eu virar aqui. Então vamos lá, 4 estilos de liderança. Se você sabe já o primeiro, coloca nos comentários agora, vai. Vai, coloca. Antes de eu falar, teste você próprio. Então, beleza. Um é a autocrática. Autocrática, o que é a liderança autocrática? Aqui o nome já diz, né? É autoritária. É uma liderança mais tradicional, né? É aquela liderança do chefe, de um decisor, né? Um decisor. É aquela liderança muitas vezes, né? Faça o que eu digo, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Essa é a primeira liderança. Eu vou colocar aqui a segunda. Opa, 2. É a liberal. Nem dei chance para vocês colocarem nos comentários. A segunda é liberal. O que é a liberal? Totalmente o oposto da autocrática. Beleza? Ou seja, liberal é ver ali de liberalismo, né? De, vai lá, faz o que tem que fazer, segue seu caminho, tome a sua melhor escolha, a sua melhor decisão, o que você acha que é melhor, vai lá, faz. É aquela que o líder dá àqueles que são liderados, mais liberdade, né? Aqui vem de liberdade, de tomada de decisões, liberdade. Aí a gente vai falar aqui também dos pontos positivos e negativos aqui, tá? A gente vai falar dos pontos positivos e negativos. Positivo e negativos de cada uma delas. O 3. Democrática.
A terceira liderança é a democrática. Aqui, vamos colocar como um equilíbrio entre todas elas, tá? É equilibrar todas elas. O que é o equilíbrio, né? Equilíbrio na vida é bom? Né? Eu, inclusive, tenho um e-book chamado Ciclo do Desequilíbrio e eu acredito muito ali no desequilibrar a vida para voltar equilibrando. O que é isso, Léo? É quando eu desequilibro uma área para crescer em outra, por exemplo. Vamos pegar aqui um esportista. Ele certamente treinou muito para ser profissional em alguma área, tá? Um jogador de futebol, um jogador de tênis, ele treinou muito para chegar naquela área, naquela performance. E quando ele treina, ele deixa de fazer outras coisas. E quando a gente desequilibra a vida, a gente está buscando um resultado X ali naquela área que a gente desequilibrou e depois a gente volta equilibrando. Então, até mesmo o desequilíbrio, ele serve para equilibrar a vida. Então, a gente vai falar aqui também, a democrática é um pouco da liberal, um pouco da autocrática, é uma que eu, inclusive, gosto bastante, até porque a gente vai falar os pontos negativos, e aqui tem um ponto negativo que é importante. Negativo, assim, um ponto de atenção, beleza? E a quarta, a gente vai falar da liderança coach. Que isso, Léo? Coach? Que é isso? Ou inspiracional. Que é isso, Leonardo Gonçalves? Liderança coach ou inspiracional? Aqui é pelo exemplo. Então vamos lá. Aqui é a liderança pelo exemplo, é a liderança inspiracional. É o líder que vai e inspira as pessoas faz por esse líder para que elas possam ser, de repente, um pouco próximo, parecido, ou até mesmo chegar ao nível de liderança daquela pessoa, aos resultados dessa pessoa, né? E aqui é uma liderança também muito pautada por resultados. Assim como a liberal, tá? Então vamos lá. Aqui estão os 4 estilos de liderança, tá? E a gente vai agora falar um pouquinho de cada um, para depois a gente voltar para cá, né, na primeira parte, e falar um pouco onde isso aqui encaixa para cargos não líderes ainda, beleza? Então vamos lá. Qual o ponto positivo e o ponto negativo da autocrática? Autocrática, poxa, faço o que eu faço, não faço o que eu digo. Tem que ter um chefe. É um decisor, o chefe fala X é X, não tem questionamento, é Y, não tem ideia. LE, paulada, ou é isso, entende? As pessoas não têm muito margem para serem ouvidas. Então, o ponto negativo da autocrática, ponto negativo é que muitas vezes pode gerar revolta na equipe. E revolta acontece o quê? Lá na primeira tela, cai engajamento. Arruma, vamos colocar aqui, né? Indisposição com o funcionário. Indisposição. Então, esse tipo de liderança autocrática, hoje as pessoas têm necessidade, hoje não, sempre, né? O ser humano, ele quer ser ouvido, ele precisa ser ouvido, as pessoas precisam desabafar, as pessoas precisam ser entendidas, compreendidas, tá? Mas essa liderança aqui, ela não dá esse espaço, ela não dá essa margem, ela não dá. E aí, o que mantém uma pessoa sendo liderada por uma pessoa, por uma liderança autocrática? Muitas vezes é a necessidade de manter-se naquele emprego. É a necessidade de ter ali o salário.
não é a ambição de querer crescer, não é a vontade, ele não está comprando ali uma briga igual aqui a liderança inspiracional, né? Ele não está fazendo com tesão, com desejo, né? Porque é autocrático, ele não tem voz, ele não é ouvido, ele só está lá porque está lá, entende? O funcionário se sente cada vez mais menos, né? Cada vez mais ele se sente frustrado, cada vez mais menos ouvido, menos importante. E o líder autocrático, né, liderança autocrática, na verdade, ele tem ali muitas vezes um ego muito grande, ele não admite erros, né? Ele está errado, mas não, é assim, tem que ser assim. Ele não gosta de ouvir, não gosta de ser desafiado, ele sempre acha que está certo. E esse tipo de liderança aqui, ele tende a dar muito errado, principalmente no tempo. É uma liderança mais tradicional, porque já é antigo, né, já foi muito assim as coisas, mas hoje cada vez mais as pessoas não estão aceitando ser liderados por pessoas autocráticas, por pessoas que não ouvem, né? Gera muita revolta e o que acontece, qual é o efeito disso aqui também? Gera revolta, causa indisposição, mata o engajamento, vou colocar aqui, ó, mata o engajamento. E o que acontece? Qual que é o resultado disso? O funcionário ele fica pronto para receber um convite da concorrência, tá? Se você líder hoje se vê, se enxerga como um líder ou uma líder autocrático, cuidado. Muda um pouco o seu comportamento com os demais que a gente vai falar aqui. Léo, qual o bom? Você falou que ia falar o positivo também. Qual que é o bom? Positivo, vamos lá. Da liderança autocrática. Muitas vezes, galera, a gente vai falar do equilíbrio aqui, já já. Muitas vezes, em algumas situações, nós precisamos migrar de papel, inclusive de liderança, para que a gente seja mais firme, mais decisivo, mais objetivo, mais direto, que a gente economize tempo. Então, muitas vezes, em algumas discussões, em algumas situações, ou quando a equipe está muito descoordenada, é legal um líder autocrático, né? Ou um líder assumir o papel autocrático, o estilo autocrático para definir. Para falar, olha galera, pera aí, atenção aqui. Olha só, vamos definir X, Y, Z e ponto. Essa discussão já está levando uma semana, duas, a gente já está perdendo tempo de produção, a coisa não vai rolar por aí. O líder já enxergou que a discussão ele vai ser autocrático, né? Porque ele já enxergou que a discussão que está ali não vai levar a lugar nenhum e ele já entendeu a melhor opção. Aí ele tem que chegar e definir. Então aqui, muitas vezes, aumenta a produtividade, né? Coloca no eixo, vou colocar aqui eixo, coloca a equipe no eixo, né? Define a parada, né? Define o rolê. Então tá muita coisa, a equipe não tá entregando, a equipe tá um fazendo um, outro fazendo o outro, e todo mundo precisa andar junto, e já tentou ser liberal, já tentou ser tudo, não deu. Calma aí. Não tá rolando. Então vou fazer o seguinte. Galera, a partir de hoje é X, Y, Z, e olha só, porque tal e tal. Ok pra vocês? Ah, mas não. Galera, é isso e ponto. Peço desculpas por me colocar dessa forma, não é meu estilo de liderança, mas devido a atuais circunstâncias, por XYZ, a gente precisa um resultado tal, vai ter que ser assim, ok? Assumiu o papel autocrático, colocou ali as coisas no eixo, definiu rota, define rota. Definiu a rota, aumentou a produtividade, aí tem espaço para o líder ir para outros estilos. Então você já começa a perceber que não é um estilo ou outro ou tal. Cada pessoa tem o seu estilo natural, assim como se a gente for falar aqui de perfis comportamentais, né? O DISC, um dominante, influente, conforme, o estável. Cada pessoa tem um estilo. Eu, por exemplo, sou dominante e influente. Agora eu sou mais influente e dominante, ou seja, eu gosto de conversar, falo com as pessoas tal, mas eu defino as coisas, não gosto de perder tempo. São características minhas. Mas muitas vezes eu preciso ler uma planilha e vou ficar aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Entendi. Você vai vendo as coisas com o seu perfil conforme, você entra no perfil conforme para você ver uma planilha, para você ver, né, algo ali acontecendo que eu fujo do meu perfil, eu tenho que entrar em outro papel. E na liderança é a mesma coisa. Eu preciso sempre estar pegando alguns estilos, né, mudando de acordo com o dia, com a equipe, com as pessoas, com as situações, com as metas, com as cobranças, com os objetivos em comum. Beleza? Bom, vamos lá. Liberal. 2. O que é liberal? Coloquei que é o oposto da autocrática, né? Porque o liberal, ele geralmente tende a funcionar com uma equipe mais sênior. Ele tende a funcionar com pessoas que já sabem ali o seu lugar, o que vai fazer. Por exemplo, dá um exemplo onde eu fiz parte, tá? Eu já fiz parte do varejo no Bradesco, lá no atendimento, Fone Fácil e tal. Já fiz parte do Prime, do Bradesco. Já fiz parte do Santander, do Select. E na mesma agência ali tinha um varejo também. Então eu entendo muito bem o varejo e o alta renda dos bancos. E o que acontece, galera? O alta renda, ele é um lugar que as pessoas são mais seniors. As pessoas sabem o que fazer, as pessoas já trilharam um caminho ali. Qualquer gerente de alta renda, ele tem no mínimo ali 5, 7, 10 anos de mercado financeiro. Já um gerente de varejo, muitas vezes, e galera, longe aqui de fazer qualquer, o gerente de varejo é júnior, não é isso. Mas muitas vezes gerente de varejo, para ele ser gerente de varejo, ele está ali 2 anos, 1 ano, 3 anos no banco. Ele, às vezes, né, foi subindo ali e tal de maneira rápida. E pode, lógico, ter um gerente de varejo super sênior. Mas geralmente não tem gerente júnior no alta renda. E no alta renda, né, no Select, no Prime, no Personalité, a liderança liberal, ela tende a funcionar bastante. Porque tem pessoas, tá, que não gostam de liderança autocrática, né, a maioria, na verdade, mas tem pessoas que não precisam. Tem pessoas que não precisam, porque imagina se você hoje, inclusive se você está aqui, sei lá, já fazem 15 minutos de vídeo, se você está até agora assistindo esse vídeo, significa dizer que você é uma pessoa que está buscando melhorar, buscando conhecimento, buscando elevar o seu nível, né, dentro ali do banco, dentro da sua função. Se você tá buscando conhecimento, provavelmente você é uma pessoa mais senior, uma pessoa que você vai atrás do seu resultado. Uma pessoa que você não depende ali do seu chefe, do seu líder para ficar te cobrando para você fazer produção, ficar te cobrando para você entregar. Você é uma pessoa que vai lá e faz. Você é uma pessoa autossuficiente. Então o liberal ele funciona muito com pessoas autossuficientes. Autossuficiente. Por quê? Porque a liderança liberal, o líder ele tem ciência de que a equipe está correndo ali para fazer o seu resultado e cada vez mais fazer melhor. E são equipes que crescem. E o que o líder liberal faz, Léo? Dá as cartas. Né? O estilo de liderança liberal, ele dá as cartas para a equipe jogar. Então ele pega e fala, olha só, equipe, Francisco vai fazer isso, vai lá e executa. Júlia faz isso, executa. Júlio vai lá, faz isso, executa. Aí o Francisco, o Júlio e a Júlia vai lá e executa. Chega, olha só, chefe, aconteceu o seguinte aqui, deu isso, deu aquilo, deu tal. Beleza? Não, legal. Olha só, então vamos fazer isso. Ele vai fazendo a parte estratégica. O líder liberal, ele fica muito na parte estratégica. Diferente do líder autocrático. O líder autocrático, tá ficando confusão aqui, mas vocês estão entendendo, né? Vem comigo que vocês entendem. O líder autocrático, o que ele faz? Ele se envolve muito nos processos, ele se envolve muito na execução, porque muitas vezes ele não confia que o funcionário vai fazer aquilo que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Então ele fica muito ali na parte de executar, de fazer, de cobrar, de acompanhar, e ele esquece um pouco de ser estratégico. Já o líder liberal não, ele também vai pra rua, ele também fala, ele conversa, mas ele está sempre pensando em estratégias e dividindo e jogando junto com a sua equipe. Ele não fica cobrando, não fica acompanhando, não fica pedindo planilha, o autocrático fica, né? Mas ele sempre está ali fazendo as coisas e jogando junto, jogando com o pé na bola. Pô, olha só que legal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Uma equipe madura, tá? Uma equipe sênior, aqui ó, autossuficiente, tem que ser também sênior. Uma equipe autossuficiente, uma equipe sênior com um líder liberal estratégico, dá muito certo. Dá muito certo. Acontecem resultados incríveis aqui. E é um ambiente leve. Aqui, quando entra o líder autocrático, o estilo autocrático, o ambiente fica pesado. Aqui o ambiente é leve. Não significa dizer que vai ser as mil maravilhas, mas o ambiente aqui é leve. Eu já tive líder autocrático, já tive líder liberal, já tive líder democrático, já tive líder coach. Então, eu sei exatamente o que eu estou falando porque eu vivi na pele isso dentro do banco e fora do banco também. Então, isso daqui é muito legal. Qual que é o ponto aqui, eu falei, né, que tem um ponto negativo aqui do liberal? Aqui, vou colocar aqui. Ponto negativo do liberal é que, vai ficar bem apertado, mas vamos lá. É que se ele não acompanhar, que não é uma coisa que o liberal faz muito, se ele não acompanhar o resultado e não tiver pessoa sênior ou autossuficiente na equipe ali a nível de competitividade, de querer fazer, de querer entregar, a coisa fica um pouco perdida. Então aqui ele perde a mão. Fica um pouco indefinido. O que é indefinido? Falta clareza muitas vezes. Falta clareza. Um acha que quer fazer X, o outro acha que quer fazer Y, aí cada um vai querer fazer um negócio, cada um vai por um lado. Então, uma equipe com um estilo de liderança liberal tem que andar muito junto. Tem que ter sempre reuniões falando, explicando, vamos para cima, vamos motivar, vamos fazer, vamos acontecer. Porque a partir do momento que não tem isso, falta clareza, perde a mão, tá? Esse é o lado escuro da estilo de liderança liberal. E o lado claro, né, os pontos positivos já até falei aqui, é que jogando junto, com uma equipe sênior, com autossuficiência, treinando o time, isso aqui todo mundo tem que fazer, tá? Todos os estilos tem que treinar. A coisa roda muito legal, com muita liberdade. As pessoas sendo ouvidas, né? Diferente da autocrática, que ninguém é ouvido, aqui as pessoas são ouvidas, né? Ouvir as pessoas. As pessoas têm voz, tem ali, né? Tem voz de ação, as pessoas entendem o que está acontecendo, sabem o que está acontecendo, dá sugestão, vai junto. Então, o lado bom é que a equipe liberal, autossuficiente, sênior, é livre, todo mundo ouve, todo mundo fala, todo mundo dá opção. Então, isso aqui é uma liderança muito forte, mas tem que andar junto. E o lado ruim, o lado negativo é, se um ou outro falhar e tal, começar a não entregar e como não tem um acompanhamento de perto, a liderança acaba perdendo a mão, falta clareza, isso pode desengajar a equipe. Isso vai diretamente ali na perda do engajamento dessa equipe. Democrática. Democrática é o equilíbrio, né? É o equilíbrio das lideranças, mas com um toque de ouvir, com um toque de acolher, né? O que é a democracia? A democracia é todos vão lá e definem o melhor caminho, a melhor coisa, né? E quando a gente fala em uma equipe democrática, o que acontece? Um líder democrático, um estilo de liderança democrático, o que acontece? O líder, antes de tomar uma decisão, diferente do autocrata e do liberal, ele fala o seguinte, o autocrata ele só fala, olha só, é isso, ponto. Ninguém, né, é ouvido. O liberal, ele já tem bastante do democrático, porque ele vai tomar uma atitude, ele está bastante na parte estratégica, lembra? O liberal tá bastante na parte estratégica, então ele toma uma atitude assim, olha só galera, por conta disso, eu defini isso, tudo bem para vocês? A galera, não, tudo bem, tal, ele vai ouvir a galera, mas basicamente está tomada aqui essa decisão porque ele já está estrategicamente posicionado e as pessoas já estão jogando junto, isso aqui dá certo. Já a democrática, ele para e fala, galera, vamos lá. Tá pensando aqui, olha só, e se a gente fizer tal. Se a gente fizer uma estratégia de prospecção, de abertura de conta assim, assado. O que vocês acham?
Aí a galera, olha só, chefe, eu acho que isso. Olha só, chefe, eu acho que aquilo, tal. Olha só, eu acho que pode ser assim, eu acho que pode ser assado, eu acho que não vai dar certo. Então, o líder com um papel democrático, ele vai sempre ouvir a todos para tomar uma decisão. Então, aqui, ele vai ouvir as pessoas, diferente do autocrata. Ele ouve a todos. E muitas vezes isso daqui custa tempo, já um pouco do lado negativo, né? Em vez de ele chegar e definir a parada, ele vai pegar um baita de um tempo que já poderia ter sido usado para execução para poder aqui, né, definir. À medida que o liberal, ele por estar estrategicamente, olha só galera, a gente vai fazer um plano de prospecção tal, a gente vai rodar a região, a gente vai prospectar, a gente vai falar com 5 empresas cada um e tal, porque na semana passada a gente não fez isso, não deu resultado legal, então essa daqui eu acredito que isso, beleza, vamos executar? Vamos. O autocrático não, ele ouve a todos, mas é a mesma coisa. O democrático, né, na verdade eu falei autocrata, mas é democrático, o democrático, ele precisa muito mais, às vezes, de um autocrata dentro dele para definir mais as coisas. Qual que é o lado bom, então, do democrático? Ele ouve a todos, ele pega conselho, ele joga junto, é uma equipe que tende a ser muito engajada. É uma equipe leve. É um líder amado. É uma equipe gostosa, só que muitas vezes é pouco produtiva. Porque, aquele negócio, né, galera? Vamos supor que em uma agência hoje, você é gerente geral de uma agência que tem 5 funcionários. Cada funcionário vai estar de um jeito em um dia, amanhã vai estar diferente, cada dia é uma nova história, um novo negócio. E aí você vai pegar a opinião de todo mundo para tomar as suas decisões e tal, e se um tiver ruim ou não quiser falar ou tal, e você, não, tá tudo bem, você vai deixando. Então, a democrática, muitas vezes, ela perde produtividade. É uma equipe com um líder super amado e tal, mas não é uma equipe muito produtiva. Então, aqui o lado negativo, vou colocar aqui, ó, negativo, ela perde tempo e produtividade. Duas coisas muito importantes, inclusive, né? E produtividade. Ou seja, é um estilo ruim? Não, muito pelo contrário. É nada ruim esse estilo aqui. Mas muitas vezes o democrata ele precisa de um autocrata para definir a parada e ele precisa também de um liberal para jogar junto, para ser uma equipe autossuficiente, para ter senioridade. Vocês conseguem entender que as coisas elas vão se entrelaçando e um precisa do outro? Até o autocrata que eu falei aqui para vocês no começo, que parecia ser muito ruim, ela é muito boa, na verdade, para definir rota, para colocar a equipe no eixo, para ser uma equipe mais produtiva. O liberal também, que parece ser muito legal, todo mundo jogando junto, autossuficiente, sênior, mas se não for isso, falta clareza, falta direção, falta rota e acaba com o engajamento também. Né? Tem a liberdade, mas a liberdade também é um ponto de muita atenção, porque a partir do momento que eu tenho liberdade, eu tenho inclusive liberdade para fazer aquilo que não é para fazer. Né? Eu tenho liberdade para deixar de fazer. Então aqui tem que ter também um pouco de autocracia para liderar, né? No liberal, para ter mais definição, para colocar mais a rota, para cobrar mais, para acompanhar mais. No democrata também, que é um estilo muito gostoso, que todo mundo ouve, todo mundo é engajado, todo mundo ama o líder e tal, pode ser pouco produtivo. Então tem que ter pessoas mais autossuficientes, pessoas mais seniors, tem que ter às vezes olha só, é aqui, vamos por aqui, para não perder tempo, para não perder produtividade. Beleza? E agora, o nosso último estilo de liderança, que é o líder coach inspiracional. O que é o líder inspiracional? Pelo exemplo e pelos resultados. O líder inspiracional, ele vem muito da liderança, que o estilo, né, liberal e democrático juntos. Por quê? É aquela pessoa que tem um bom resultado, é aquela pessoa que busca bons resultados, é aquela pessoa que performa muito e é aquela pessoa que precisa de pessoas juntas com ele fazendo a mesma coisa. Então é aquele líder que ele não está longe de ser
muitas vezes um autocrata, ele não quer se indispor, muitas vezes ele quer levar coisas assim, olha só, eu vejo ele fazendo, eu vou fazer igual, eu vou seguir esse cara, eu vou ser igual a esse cara, eu vou alcançar e tal. Ele quer pessoas fãs, né? Vamos colocar aqui, ele quer pessoas fãs. Ele quer pessoas engajadas, aqui é engajadas. Aqui é um lugar também que precisa de pessoas engajadas e ele vai sempre ver resultados. Por quê? É um líder que vai estar ali na movimentação, na ação, muitas vezes também, diferente não, igual o autocrático, ele vai estar na execução, ele vai estar ali no processo, ele vai estar jogando junto, ele vai estar junto na parada, só que ele vai querer ver resultado, porque ele não metrifica esse líder aqui muitas vezes, ele não metrifica. Então, como ele não metrifica, ele não tem ali total certeza se as pessoas estão fazendo, se estão dando resultado, se não estão dando resultado. Então, vocês percebem que todos os estilos de liderança, como eu falei, estilo de liderança, é igual diz que eu tenho um perfil, mas muitas vezes tem que me colocar em um outro perfil para sair do meu natural. Cada líder, cada pessoa tem um estilo de liderança, mas eu preciso muitas vezes sair do meu estilo de liderança e ir para um outro, para um resultado diferente, para uma situação X. Então, vocês percebem que cada um tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo? Se o cara for só autocrata, ferrou. Se você, líder, homem ou mulher, for um autocrático, uma autocrática, você vai ser chefe, decisor, firme, vai perder engajamento, a galera vai ficar revoltada, o mercado vai comprar o seu funcionário de você, vai roubar, vai levar de você seu melhor funcionário porque você não reconhece, porque você só manda, é só você que é certo, não ouve ninguém, sabe? Então não funciona. Se for só liberal, ferrou também, porque aí, fica na parte estratégica, achando que tudo é legal e a equipe vai desengajando. Às vezes é uma equipe liberal muito boa, autossuficiente, sênior e tal, mas aí sai aí já abala, ou alguém não está bem, né, psicologicamente, emocionalmente, então vai ficar só na estratégia e achando que está legal, vai faltar clareza, e enfim, vai ficar uma encrenca a equipe. Então, se for só liberal também não funciona, né? Se for democrática, não vai ter produtividade, vai ser só oba-oba, olha que legal, nossa, olha só, poxa, hoje dia de parabéns, de sei lá do que, e vai dar parabéns para todo mundo, e vai ouvir todo mundo, e vai engajar todo mundo, uma equipe leve, mas não vai produzir. Aí esse líder aqui democrático, ele acaba sendo mandado embora, né? E o líder coach inspiracional, ele tem que acompanhar mais, porque se ele for só inspiracional, ele pode entender que as pessoas estão se inspirando nele, mas nem sempre as pessoas estão só se inspirando nele. Às vezes as pessoas mudam, e aí o líder coach, o líder inspiracional, que lidera ali pelo exemplo, que faz, ele está sempre executando, sempre com a cabeça muito cheia, ele está sempre fazendo as coisas, e ele esquece de acompanhar, né? Ele só vai ver o resultado, ele está achando que está vindo e tal, e aí o negócio degringola. Aqui são os 4 estilos de liderança, né? Um depende do outro, todos eles juntos rodam muito bem, ou seja, se você é um líder, né, se você é um gerente geral, uma gerente geral regional, você tem que se colocar muitas vezes em cada um desses papéis, apesar do seu estilo de liderança. Se a equipe estiver muito solta, ativa o modo autocrático, prende esse negócio, vai lá, acompanha, cobra, exerce o seu papel de liderança. Se a equipe estiver já muito ali, já, né, martelada, seja um pouco mais liberal, um pouco mais coach, executa, tenta buscar ali com a galera, entender. Afinal, a gente está falando de pessoas, né? Quando a gente fala de pessoas, é uma caixinha de surpresa, né? Você nunca sabe quando as pessoas estão bem ou não estão bem. E voltando aqui para a nossa primeira parte, para a gente ir para o encerramento, onde tudo isso aqui se encaixa, é o seguinte, aqui eu falei mais focado para líderes que têm cargo de liderança e falando agora para você que não tem cargo de liderança. A gente falou que você tem que liderar a sua função, né? E como você lidera a sua função? Você lidera as suas atribuições, ou seja, o que é para você fazer, o que é para você não fazer, a sua rotina, ou seja, o que você faz na sua rotina que leva para suas atribuições e o seu relacionamento ou os seus relacionamentos
com as lideranças. Se você vê que seu líder é autocrático, pô, chega nele e fala, oh, e aí, chefe, tudo jóia? Meu, deixa eu te falar aqui, eu sei que você gosta assim, assim, assado, mas posso fazer tal, tal. Vai pro lado do cara, vai pro lado da mulher, entendeu? Começa a entender quem que é a sua liderança, se relacionar, porque não há forma melhor de eu chegar perto de uma pessoa com os valores que ela quer. E aí, quando eu abro os meus valores para a pessoa, ela abre os dela para mim. É a mesma coisa, uma técnica de psicologia, né? Quando eu nunca passei por isso, mas já muitos mentorados já falam, né? Quando vai no psicólogo e você está meio travado, não quer falar e tal, o que o psicólogo faz? Ele fala da vida dele um ponto e aí automaticamente você se libera para falar da sua. É um pouco do gatilho mental da reciprocidade, né? Então seja recíproco com a sua liderança, seja fiel com as suas atribuições, seja exigente com a sua rotina, lidere a si próprio, né? O que é liderar a si próprio? Seja coerente com as suas coisas, seja coerente com a sua postura, seja coerente com o seu cargo, seja coerente com o seu banco, seja coerente com a sua fala, com o seu fazer. O que é disciplina? Né, já falamos, discípulo de si próprio, discípulo de si mesmo. Faça o que tem que ser feito na hora que tiver que fazer, né? Fazer o que tem que ser feito na hora que tiver que ser feito. Não fica de palhaçada, ai, mas olha só, meu líder falou isso pra mim e ele me machucou, me magoou, porque ele é um autocrata. E não, aí você tá indo no papel de vítima, aí você não tá sendo disciplinado, não tá sendo autossuficiente, você tá sendo um merda de uma vítima, e vítimas não vencem. Então, se você quiser, como líder, ter uma liderança legal e um time engajado, tá aqui, na verdade, tá aqui o caminho. Tá aqui o caminho e aí você faz, né? Essa aqui são as bases, aí você faz das bases, né, dos fundamentos, o que você precisa fazer. Por exemplo, eu tô muito autocrático, eu preciso motivar mais o meu time, engajar mais. Pô, faz campanha, dá folga. Vai ter um feriado agora na semana que vem. Pô, olha só, galera, quem fizer tal vai ganhar folga. Dá chocolate, dá um presentinho, né? Motiva essa galera, engaja, joga junto, seja mais liberal. Engaja esse time, né? Porque qualquer disfunção perde engajamento. Perder engajamento, perde energia, perde força, você perde liderança, dá uma encrenca. E se você for hoje de um cargo não líder, comece você por engajar, comece você por apoiar a liderança. É de baixo para cima e de cima para baixo as coisas se completam. Dessa maneira eu tenho certeza que você vai, se não líder, acelerar muito o seu crescimento dentro do banco e se líder, ainda assim acelerar o crescimento, ter uma equipe ligada, ter uma equipe engajada, jogando junto e, principalmente, né, galera, ser feliz, ter um ambiente leve. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui da Black Bankers. Se você está aqui até agora, obrigado pelo seu tempo. Curte o vídeo, ativa a notificação, vai lá no sininho, coloca todas, manda para um amigo, 2 ou 10 amigos bancários que precisam desse conteúdo. E um ótimo feriado para você. Seja Black. Tamo junto. Até o próximo vídeo.